Leitura diária. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 6. Os descendentes de Levi. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Coate: Arão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Arão, Moisés e Miriam. Estes foram os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias. Finéias gerou Abisua. Abisua gerou Buque. Buque gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías. Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadoque. Zadoque gerou Aimaas. Aimaas gerou Azarias. Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote do templo, construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadoque. Zadoque gerou Salum. Salum gerou Ilquias. Ilquias gerou Azarias. Azarias gerou Seraías. E Seraías gerou Jeozadaque. Jeozadaque foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá a Jerusalém para o exílio, por meio de Nabucodonosor. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os filhos dos filhos de Gerson: Libine e Simei. Estes foram os filhos de Coate: Arão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas alistados de acordo com os seus antepassados: de Gerson, seu filho Libine, que foi o pai de Jaate, pai de Zima, que foi o pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, que foi o pai de Jeatarari. De Coate, seu filho Aminadab, pai de Corá, que foi o pai de Assi, pai de Elcana, pai de Ebiasaf, que foi o pai de Assi, pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, que foi o pai de Saul. De Elcana, Amazai, Aimote, e Elcana, pai de Zofai, pai de Naate, que foi o pai de Eliabe, pai de Jeroão, pai de Elcana, que foi o pai de Samuel. De Samuel, Joel, o mais velho, e Abias, o segundo. De Merari, Mali, pai de Libine, pai de Simei, que foi o pai de Uzá, pai de Simeia, pai de Agias, que foi o pai de Asaías. Os músicos do templo. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor, depois que a arca foi levada para lá. Eles ministraram louvor diante do tabernáculo, na tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Estes são os que ministravam junto com seus filhos, dentre os coatitas: o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amazai,
filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Emã ficava seu parente Asaf, filho de Benequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etine, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Dentre os Meraritas, à esquerda de Emã, parente dos Meraritas, ficava Etã, filho de Quise, filho de Abide, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anze, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus parentes, os outros levitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus, mas eram Arão e seus descendentes que cuidavam dos sacrifícios no altar do holocausto, das ofertas no altar de incenso e de todo o serviço do lugar santíssimo, como também dos sacrifícios de propiciação por Israel, conforme tudo o que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram os descendentes de Arão: o seu filho Eleazar, pai de Finéias, que foi o pai de Abisua, pai de Buque, pai de Uzi, que foi o pai de Zeraías, pai de Meraiote, pai de Amarias, que foi o pai de Aitube, pai de Zadok, pai de Aimaas. As cidades dos levitas. Estas foram as cidades e as regiões dadas aos levitas para nelas habitarem. Dentre os descendentes de Arão, o clã coatita foi sorteado primeiro. Foi-lhe dada Hebrom, em Judá, com as suas pastagens ao redor. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Assim, os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, e Libina, Jati, Estemoa, Ilém, Debi, Azan, Jutá e Bet-Semes, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Benjamim receberam Gibeão, Geba, Alemete e Anatote, com as suas respectivas pastagens. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. Para os demais descendentes de Coate, foram sorteadas 10 cidades pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteadas 13 cidades das tribos de Issacar, de Azer e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés que fica em Bazã. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteadas 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Assim os israelitas deram aos levitas essas cidades, com suas respectivas pastagens. As cidades anteriormente mencionadas dos territórios de Judá, de Simeão e de Benjamim, também lhes foram dadas por sorteio. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim:
Siquém, cidade de refúgio, nos montes de Efraim, e Gézer, Joquimeão, Bet-Horon, Ajalon e Gat-Rimon, com suas respectivas pastagens. E da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner e Bileã, com suas respectivas pastagens. Os gersonitas receberam as seguintes cidades: do clã da metade da tribo de Manassés, Golã em Bazã, e também Asterote, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Issacar, Quedes, Daberate, Ramote e Anem, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Aser, Masal, Abidom, Ucoque e Reobe, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Naftali, Quedes na Galileia, Armon e Quiriataim, com suas respectivas pastagens. E estas foram as cidades que os outros meraritas receberam: da tribo de Zebulon, Rimono e Tabor, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Ruben, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, Bezer no deserto, Jaza, Quendemote e Mefaate, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade, Maanaim, Esbom e Jaza, com as suas respectivas pastagens. Amém? Para refletir, os levitas foram escolhidos por Deus para dirigirem todo o serviço do santuário, inclusive o serviço musical. Davi, além de um grande guerreiro e rei, era um músico talentoso e escreveu a maior parte dos salmos, que era o inário do povo de Israel. Ele mesmo quem escolheu os cantores levitas. Mas porque Deus escolheu justamente a tribo de Levi para um encargo tão importante. Após o episódio em que o povo de Israel adorou um bezerro de ouro no deserto, enquanto Moisés recebia de Deus as tábuas da lei, Êxodo 32, ao Moisés notar que o povo estava desenfreado, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: "Quem é do Senhor, vem até mim." Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Êxodo 32, 26. Deus honrou a atitude daquela tribo que decidiu permanecer fiel a ele. Os levitas, portanto, receberam a responsabilidade de cuidar da casa do Senhor e de tudo o que se referisse à sua liturgia. Eles representavam o templo e deveriam ser guardadores da glória de Deus. Os filhos de Levi, no entanto, não herdariam a terra, como bem foi profetizado na bênção de Jacó. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Gênesis 49, 7. Levi e Simeão foram extremamente violentos, assassinando todos os homens de uma cidade por causa de sua irmã Diná. Gênesis 34, 25, 31. O fato de terem ficado do lado de fora da herança confirma as palavras de Cristo quanto aos que não hão de herdar a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Toda a administração do templo estava aos cuidados dessa tribo, sem tema, cujas obras deveriam estar de acordo com a fé que proferiram ter.
Interessante que Jesus utilizou um levita e um sacerdote ao proferir uma de suas parábolas. Ao ser questionado acerca de quem era o nosso próximo, ele contou a seguinte parábola: um homem foi roubado e gravemente ferido em uma estrada, caído no chão, quase morto. Seu coração clamava por uma alma piedosa, que dele se compadecesse. Com muito esforço abriu os olhos e, vendo aproximar-se um sacerdote, pensou: estou salvo, certamente este homem de Deus irá me ajudar. Mas o homem de Deus o ignorou e passou bem longe dele. Ele quase não acreditou. Aquele que ministrava as coisas sagradas e que o cumprimentava sempre na igreja, fez de conta que não o tinha visto. Tremendo foi a sua decepção. Naquele momento ele desmaiou de dor. Ao começar a recuperar os seus sentidos, ouviu de longe outros passos e novamente se esforçou para ver quem era. Graças a Deus, ele pensou, é o levita cantor de minha igreja. Ele sim vai me ajudar. E para sua surpresa, ele tomou a mesma atitude do sacerdote. Pronto, e agora? Tudo estava perdido, até que surgiu um samaritano. Quem? Um inimigo? Pois é, assim que o avistou, prontamente se aproximou, cuidou de suas feridas e o levou a uma hospedaria e pagou para que cuidassem dele até que ele voltasse. Lucas 10, 25, 37. Os levitas lidavam com coisas santas, mas, acima de tudo, com o Santo de Israel. Deus deveria ser o primeiro e o último em suas vidas. Sendo assim, deveriam compreender como ninguém o seu amor e a sua misericórdia. Mas, com o passar do tempo, tornaram-se os que menos conheciam o real caráter de Deus. Todos corremos o mesmo risco. Vamos à igreja, trabalhamos na igreja, derramamos lágrimas pela causa, damos o suor pelas obras, mas esquecemos do principal: manter um relacionamento diário com o dono da casa. O nome já diz tudo: casa de Deus. Ora, se a casa é de Deus, ele deve estar no controle de todas as coisas, inclusive principalmente do nosso coração. Um verdadeiro adorador do Senhor não é aquele que canta melhor ou que tem uma oratória que arrasta multidões. O verdadeiro adorador do Deus vivo é aquele que procura viver como Cristo viveu. Cristo não se preocupava em agradar as pessoas. Ele veio para salvar pessoas. Essa é a maior confusão que fazemos. Queremos mais agradar do que ser usados para salvar. Aquele sacerdote e aquele levita da estrada pensaram em todos os contratempos que lhes causariam cuidar daquele ferido. O bom samaritano pensou que não poderia deixar aquele homem morrer, se ele tinha nas mãos o poder de fazer algo por ele, pois aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago 4, 17. Compreendem, meus irmãos? Precisamos despertar para a mesma atitude daquele verdadeiro servo de Cristo, nos preocupar menos com as más línguas e mais com os que perecem pelas estradas deste mundo. Esta obra não é mais conferida apenas aos levitas, mas a todos os que aceitam o sacrifício de Cristo Jesus. Porque, a partir do momento em que aceitamos este amor inigualável, torna-se possível
não querer compartilhá-lo. Somos obreiros do Mestre e esta obra deve ser iniciada em nosso coração, aperfeiçoada na igreja e praticada por todo o mundo. Portanto, mãos à obra, servos do Deus Altíssimo. Amém?